questão da alergia, aqueles que têm... Quais são as recomendações que se dá a eles, a não ser, lógico, o tratamento que tem que se fazer, mas eu tiro até por mim, eu sou muito desleixado, eu deixo muito a alergia atacar, eu confesso, eu ainda não busquei um profissional para poder Cuidar. cuidar, né? Investigar o que é, já que eu não tinha procurado, né? Eu vi até mim, né? Né, doutor Marcelo? A gente conversando aqui, eu com certeza vou buscá-lo, né? Para esse fim. Porque às vezes ela me ataca de forma que, como eu disse, até aqui mesmo na função do host aqui, eu tive que encerrar um podcast porque eu já não conseguia falar, né? Chegou nesse nível aqui comigo. Né? E a questão é como a gente consegue, para pessoas cabeçadoras como eu, né? Como a gente consegue, ou o ideal é que não se alinhe, né? Marcelo, eu acredito que você não só alérgico você mas também você deve pegar muita infecção, né? Com gripes, assim, tá toda hora com faringite, amidalite, esses problemas. Amidalite não. Mas garganta inflama com facilidade? Eu já operei a Sinusite? garganta. Com 7 anos me tiraram a minha amígdala, né? Tiraram a amígdala. Tiraram a Porque o amígdala. paciente que tem alergia, por exemplo, ele tem uma tendência maior de pegar viroses. Porque a imunidade, como eu falei, a gente tem uma imunidade, um balanço imunológico. De um lado, a gente tem as chamadas células TH1, que, em grosso modo, são células que nos defendem das infecções. E do outro lado, a gente tem as células TH2, que são as células que causam alergia. Então, o paciente alérgico ele tem uma baixa de TH1 e aumento de TH2. Então, ela tem uma baixa das células que nos defendem das infecções e aumento das células que causam processos alérgicos. E, além disso, a inflamação das mucosas do alérgico, do nariz, da garganta, dos brônquios, né, do pulmão e tudo mais, faz com que ele produza as chamadas proteínas de adesão. E essas proteínas de adesão, elas facilitam, Marcelo, a penetração de vírus ali. Então, um paciente alérgico é um paciente sempre doente. É um paciente sempre resfriado, é um paciente sempre com gripe, é um paciente que tem vários problemas respiratórios que cicla entre processo alérgico e vírus. Entende? Então, a gente às vezes não sabe muito o que Então, é. quer dizer, a alergia ela é pior do que se imaginava, né? Para quem, no caso como eu, é algo que realmente precisa ser tratado. Precisa, Marcelo, porque, por exemplo, hoje você sabe que um dos fatores de risco para a doença do coração é você dormir mal, sabia? A pessoa que dorme mal, que tem a qualidade de vida do sono ruim, é como se você estivesse fumando um maço de cigarro por dia, entendeu? Então, assim, não adianta às vezes a pessoa não fumar, não beber, se ela não dorme bem. E a gente sabe que uma das principais causas da pessoa não dormir bem é não respirar bem, entende? E a boa parte dessa dificuldade de respirar é causada por alergia. Entende? Sem dúvida. Então, você vê a necessidade que nós temos de manter as nossas vias aéreas adequadas. E uma coisa que eu gostaria de complementar em relação a controle ambiental é o seguinte: o peso do nosso... Olha a importância do que ela falou em relação à quantidade de ácaros e tudo mais. O peso do nosso colchão de travesseiro, às vezes, triplica de peso com o passar do tempo por causa da quantidade de cadáveres de ácaros, de fezes de ácaros. Não está exagerando, não? De mofo, não estou. O peso. Não estou. E outra coisa importantíssima também, pele. Pele é riquíssima em queratina, mas outras coisas que são ricas em queratina são pelos de animais. Pelos de animais, então, por exemplo, é importante a gente evitar cobertores que sejam feitos de pele de animais, porque aquilo ali é uma fonte riquíssima em queratina e penas de gansos, né? Ou seja, o travesseiro de pena de ganso é um negócio... O famoso travesseiro de pena de ganso, esquece. Meu Deus do céu, é uma bomba aquilo ali. É uma bomba. Vai fazer muito mal. Um dia desse eu comprei um travesseiro por engano. Não sabia que era de pena de ganso, né, Patrícia? Eu não consegui ficar um dia com aquele travesseiro, porque começou a me... Aí eu falei, isso deve ter alguma coisa errada. Aí quando eu fui pesquisar, era pena de ganso. Já que tocou no assunto, qual é o recomendável? O travesseiro que se recomenda para uso em... Ideal que seja sintético, né? Sintético mesmo? Sim, aquele da NASA? Pode ser. Acho engraçado. Não necessariamente. Travesseiro da Esse NASA. você já teve, né, Marcelo? Esse nunca me deu problema, né? Mas assim, a gente não pode esquecer de sempre forrar, porque mesmo ele sendo sintético, a tua pele vai entranhar ali dentro. Vai demorar mais tempo de te causar alergia. Mas há necessidade de você fazer uma barreira impermeável, do tipo Napa ou PVC envoltório completo, tanto no colchão quanto no travesseiro. E essa barreira impermeável vai evitar que sua pele entranhe no colchão e travesseiro e que o seu colchão e travesseiro não virem fábricas de ácaros. Né? A gente está falando o tempo todo sobre alergia que está relacionada ao ambiente, né?
Mas aquelas que são alimentar, como é que é essa questão? Vamos lá. O que é comum ouvir falar que é alérgico a camarão. Como eu ouço isso, né? Eu tenho pena de quem é alérgico a camarão. Alergia alimentar é uma coisa grave. Alergia alimentar é algo que mata. A gente precisa levar com muita seriedade quem sofre de alergia alimentar. Mas a gente precisa entender 3 coisas principais, né? O que é uma sensibilização e o que é um processo alérgico. E também entender qual tipo de alergia alimentar você tem. Então, por exemplo, às vezes as mães chegam nos consultórios, né, de colegas assim muito bem intencionados, mas que não têm a formação adequada. E às vezes o colega vai lá e a mãe pede para o colega: olha, eu queria saber quais são os alimentos que meu filho tem alergia, que minha filha tem alergia. Aí o colega vai lá e pede, ou às vezes até a mãe vai sozinha e o pai vão sozinhos no laboratório, porque hoje alguns laboratórios fazem sem a receita. Então pede uma GE específica para leite, para trigo, soja, cacau, amendoim, carne de porco, camarão, como você havia falado. Aí vem um monte de coisa positiva, né? E é importante a gente atentar ao seguinte: a sensibilidade, ela não necessariamente indica processo alérgico. Às vezes o paciente tem uma GE positiva e essa GE positiva, ela não diz que aquele paciente tem a doença alergia, tá? Então é muito importante a gente deixar isso claro. O que vai dizer se o paciente tem alergia é quando ele come o alimento, é quando ele entra em contato com o alimento, é quando de alguma forma o alimento entra dentro do organismo dele, seja pela via respiratória, pela via oral, pela via dermatológica, e aquele alimento causa uma reação de hipersensibilidade, causa doença, causa o inchaço no rosto, causa urticária, causa o aumento da frequência cardíaca com diminuição arterial, causa diarreia, causa falta de ar, ou seja, dá aqueles sinais clássicos de alergia que podem levar o que a gente chama de reação anafilática. Reação anafilática é uma reação grave, gravíssima. É o extremo, né, da reação. É o extremo, né? Exatamente. Por isso que a alergia alimentar é uma coisa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, teste... Você tocou num ponto assim, quando a gente se deparar com alguém que estiver numa condição dessa, né, o que a gente deve fazer? Então, o que salva a vida do paciente com reação anafilática é a adrenalina. Não existe mais nada que não salve. A gente não usa isso, né, em casa, né? Não usa, porque infelizmente aqui a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária não autorizou o uso da adrenalina autoinjetável. Praticamente o mundo inteiro você tem a marca comercial EpiPen autorizada, que é uma marca que é vendida no mundo todo, mas aqui ainda não foi autorizado. Mas você pode importar esse remédio, caso você tenha uma reação grave, de Portugal, tem importadoras especializadas nisso que fazem a importação e você traz adrenalina autoinjetável para ser utilizado durante uma reação de uma crise de alergia alimentar grave ou qualquer outro tipo de alergia grave. Tá? Mas é importante nós deixarmos claro que no início do primeiro sintoma de alergia alimentar grave, tem que levar imediatamente para a emergência, porque o que vai salvar a vida daquele paciente é a adrenalina. Antihistamínico não vai salvar. A nossa emergência aqui é a UPA, né? Levar direto para a UPA. Direto para a UPA. Botar dentro do carro, levar imediatamente, porque o paciente vai ter muito pouco tempo para chegar lá e fazer a adrenalina, que é o remédio que vai salvar. Antihistamínico não salva, corticóide não salva. O paciente pode até fazer o uso, né? Isso não é contraindicado caso ele já tenha uma receita de um médico, né, indicando que ele faça. Mas o que vai realmente salvar, e é bom a gente enfatizar isso, é a adrenalina. A adrenalina que salva. Entendeu? Então, por isso que isso tem que ser feito ou pelo autoinjetor, que pode ser prescrito pelo seu médico, pode ser importado de Portugal, porque a bula vem em português, ou através de um posto de saúde. Como é muito difícil você importar, como o remédio é muito caro, muita gente na justiça pedindo esse remédio, então, realmente, a opção para a grande maioria dos brasileiros ainda é a unidade de emergência, né? Porque não dá nem para o paciente pegar uma ampolinha de adrenalina e se auto-injetar, porque aquilo ali o paciente pode injetar uma quantidade muito grande de adrenalina, aquilo ali ser pior do que a própria doença, o paciente pode morrer por intoxicação à adrenalina. Então, é importante deixar claro. Mas o que acontece? Como nós tínhamos falado, né? Uma IgE positiva, um teste alérgico positivo, seja de pele ou seja de sangue, para alimento, não indica que aquele paciente tenha processo alérgico, indica que ele pode ter somente uma sensibilização. E a grande maioria das vezes, sim. Porque, por exemplo, na história clínica, pois não. Desculpa interrompê-lo, né? Que aí você não foge às minhas perguntas. Você falou da sensibilidade das pessoas darem lá do resultado dessa forma. Mas ela, por acaso, ela teria uma predisposição a vir... Não, mas alergia? Sim, como eu havia falado, né? Existe o fator ambiental da exposição àquele alimento e também o genético que herdou do pai
ou da mãe, e que, de certa forma, deixou ela suscetível àquela sensibilidade. Mas é um fato muito importante, porque às vezes o paciente faz aquele teste, vê um monte de coisa positiva, e ele deixa de comer aqueles alimentos. Isso que é importante a gente deixar. Se ele não desenvolver alergia, ele não pode deixar de comer os alimentos, mesmo com teste positivo, entende? Com a orientação do médico, sempre, alergista. Porque a exposição crônica e contínua àquele alimento é que vai fazer com que ele induza a tolerância. Ele não vai desenvolver o processo alérgico, porque a exposição daquele alimento todos os dias, que não faz mal para ele, que não dá sintoma nenhum, mas tem um exame positivo e que ele suspendeu, entre aspas, para fazer uma prevenção de alergia, é aquilo ali que vai mantê-lo estável e sem os sintomas. Mata uma curiosidade minha. É mito ou é verdade que o leite seria um alimento que deve ser descartado da nossa dieta? O leite é um alimento extremamente nutritivo, é um alimento que precisa e deve ser consumido, entendeu? E essa situação de dizer que o leite tem que ser evitado, isso é mais uma questão de modismo do que qualquer outra coisa. O leite tem que ser evitado, sim. Em alguns casos, pacientes que têm intolerância importante à lactose, quando não se adapta ao leite sem lactose ou não se adapta ao uso da lactase. Lembrando que a lactose não causa alergia, a lactose é um açúcar e o paciente pode desenvolver, por assim dizer, a intolerância à lactose. Então, dá mais sintomas do trato gastrointestinal. Náusea, vômito, diarreia, flatos, aumento do flatos, mas não causa coisas assim muito graves. E também ele deve ser evitado em paciente que tem hipersensibilidade ao leite, ou seja, paciente realmente que responde muito mal ao leite e morre por causa do leite, tem um risco de morrer por causa do leite. Então, ele aí realmente tem que ser evitado. Mas, em outros casos, tirar leite de criança. Por exemplo, o que as pessoas fazem? Tiram o leite e substituem por sucos de soja, formulações de soja. A soja tem uma substância chamada ácido fítico. Esse ácido fítico é um produto que se liga ao cálcio e diminui a absorção de cálcio, entende? Apesar da soja ser um alimento saudável, mas, em contrapartida, formulações de soja que tem ácido fítico vai diminuir a absorção de cálcio, vai poder dar osteoporose em paciente, vai diminuir a taxa de crescimento de crianças, entende? Então, ou seja, tem que se tomar muito cuidado no que a gente faz. Fora que a soja ainda tem isoflavonas. E as isoflavonas são substâncias análogas do estrogênio, análogas de um hormônio feminino, e que, de certa forma, não faz bem, principalmente para crianças. Certa vez, um médico disse a gente que o meu filho criou glândula, como é que se fala? Ginecomastia. É isso? Por conta de um suco que lá na infância ele tomou durante muito tempo, que era a base de soja, né? É um pouco controversa essa ligação da ginecomastia com a soja, mas é uma tese e é uma possibilidade. Sim. Então, assim, a soja é um alimento complementar, não é um alimento principal, entende? É um alimento que pode ser feito, pode ser usado, mas, ao mesmo tempo, tem que se tomar cuidado. E em idosos também, né? Tanto idosos aí tomando soja, mas não sabendo que a formulação de soja tem ácido fítico. E o ácido fítico faz um complexo com cálcio e elimina o cálcio nas fezes. Então, você não absorve o cálcio.